pessoal, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Guilherme Perina, eu sou médico hematologista com foco em linfomas. E hoje eu vou falar com vocês de um cenário que felizmente acontece não com tanta frequência, mas que a gente acaba vendo pacientes com essa situação. São os pacientes que trataram linfoma difuso de grandes células B, mas que a doença retorna. Se vocês pegarem os vídeos que eu gravei sobre o linfoma difuso, vocês vão ver que a gente está falando que grande parte dos pacientes, mais ou menos em torno de 70% de uma maneira geral, vão ser curados com tratamento de primeira linha, né? Mais comumente o R-CHOP, mas também outros esquemas intensificados que podem ser considerados. Infelizmente, a gente está falando de 30% dos pacientes em que ou a doença não responde ou a doença retorna. E esses pacientes, obviamente, a gente tem algumas estratégias para considerar na hora de tratar o paciente. Então, a primeira estratégia é saber se esse paciente tem condição clínica de ir para um transplante autólogo. Por quê? Porque grande parte dos pacientes que são elegíveis a um transplante, a gente vai considerar um transplante para eles. A gente vai fazer uma quimioterapia de resgate, aqueles esquemas que eu já falei com vocês, RICE, RDAP, RGDP, e depois consolidar com o transplante autólogo. Com isso, a gente estima que a gente cure mais em torno de 40% a 50% dos pacientes. É lógico que a gente sempre gosta que o paciente vá com uma excelente resposta para o transplante, então é possível que o seu médico considere, por exemplo, fazer um ciclo a mais ou mudar um esquema de resgate para que você vá com a melhor resposta para o transplante. Obviamente a gente sabe que pacientes que vão em resposta completa vão melhor do que os pacientes que vão em resposta parcial e também vão melhores do que os pacientes que vão com doença estável ou em progressão. A verdade é que esse é um cenário que a gente tem várias novidades chegando no Brasil. Então, algumas das coisas que eu vou falar com vocês talvez não estejam tão disponíveis no momento, mas que nos próximos meses com certeza estarão. Estou falando, obviamente, de novas medicações. A gente tem um anticorpo ligado a uma quimioterapia direcionada para o linfócito B, ou seja, para a célula que gera o linfoma, que é o polatuzumab vedotina. É um remédio que já vem sendo testado nesse cenário de recaída e refratariedade com resultados bons, conseguindo então pegar esses pacientes que não respondem a uma boa quimioimunoterapia, que eles atinjam uma resposta boa e possam ir para o transplante. E a gente tem a chegada agora nos próximos meses daquelas células CAR-T, né? Então, são os linfócitos T com rearranjos quiméricos. É um tipo de terapia celular, você coleta os linfócitos do paciente, no laboratório faz com que ele expresse um receptor contra uma proteína do linfoma e reinfunde essas células no paciente. Os CARs vão chegar no Brasil com a indicação de pacientes com linfoma difuso após 2 linhas, ou seja, o paciente tratou, fez um resgate ou fez um transplante e a doença retornou. A vantagem dos CARs é que eles têm um perfil de segurança relativamente bom comparado com o transplante autólogo. Existem algumas complicações que são bastante específicas, mas mesmo pacientes que às vezes a gente acha que o transplante autólogo vai ser muito pesado, esse paciente pode ser considerado para um CAR-T. E os resultados são muito bons nesses cenários. A gente está falando aí, né, nos follow-ups mais longos, nos segmentos mais longos, mais ou menos aí em torno de 50% a 60% dos pacientes curados. Então, é mais uma opção que chega para a gente e que vem transformando esse cenário do linfoma difuso recaído. Então, se isso aconteceu com você ou com algum familiar, eu acho que é importante conversar com o seu médico qual é a programação. Se você está pensando em fazer uma quimio de resgate, se o paciente tem condição de ou não para um transplante autólogo. E, obviamente, no cenário pós-transplante autólogo, lembrar que a gente tem essas 2 possibilidades chegando no Brasil, tanto o polatuzumab em combinação com quimioterapia, como também as células CARs. Então, esse é um cenário em mudança. Felizmente, a gente vem conseguindo resultados melhores e, com certeza, muitas outras medicações devem chegar para ajudar a gente nesse cenário.